Olá, muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Eu sou o professor Sebastião Aguiar, professor de História. Vem comigo para mais uma aula do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. Podemos dizer que a Revolução Francesa foi a materialização das ideias iluministas. O pensamento iluminista guiou esse importante processo revolucionário. Durante muito tempo, a França foi governada por reis absolutistas, monarcas que tinham poderes praticamente ilimitados, governando sem ter que obedecer a uma constituição. A sociedade francesa do antigo regime era hierarquizada, ou seja, existia uma divisão social muito rígida, como podemos observar na imagem. A sociedade francesa do antigo regime era dividida em 3 ordens ou estados. O primeiro estado era formado pelo clero católico, o segundo estado era formado pela nobreza e o terceiro estado eram os plebeus. O primeiro e o segundo estado possuíam privilégios, como a isenção total de impostos e o direito de ocupar altos cargos públicos, ou seja, o primeiro e o segundo estado, além de não pagar impostos, ocupavam os melhores cargos públicos. Já o terceiro estado, os plebeus, não possuíam privilégios e eram explorados com altos impostos. Precisamos saber que o terceiro estado não era igual e em seu interior existiam profundas diferenças. Tanto os ricos burgueses como os camponeses miseráveis eram plebeus. Precisamos saber que plebeus não é sinônimo de pobre, e sim de não nobres. A Revolução começou em janeiro de 1789, quando o rei Luís XVI, percebendo que o Tesouro Real estava quase falido, resolveu convocar uma assembleia para realizar uma reforma tributária. Não se tratava de uma Assembleia Popular, claro, mas da Assembleia dos Estados Gerais, antiga instituição parlamentar que reunia representantes dos 3 estados da sociedade francesa, o clero, a nobreza e o terceiro estado. A burguesia apoiou com entusiasmo a convocação do rei porque percebeu a possibilidade de dividir a carga de imposto com a nobreza e o clero. O número de representantes do terceiro estado era de 578, portanto maior do que o da nobreza e o do clero juntos, que eram 561 representantes. Mas isso não assegurava a vitória do terceiro estado nas decisões. Ao contrário, porque o voto era por estado, não por pessoa. O clero e a nobreza unidos representavam 2 votos contra um do terceiro estado. Ganhando ou perdendo a batalha dos impostos, a monarquia absolutista estava a um passo do abismo. O certo é que todos os grupos desejavam limitar o poder do rei francês. O erro do rei Luís XVI, portanto, foi tentar desafiar os grupos que lhe davam sustentação, no caso, a nobreza e o clero. Logo no início dos trabalhos da Assembleia dos Estados Gerais, rolou uma grande confusão. O terceiro estado queria que o voto fosse individual, mas o clero e a nobreza foram contra. O rei percebeu o perigo que aquilo representava para a sua autoridade e suspendeu a reunião da Assembleia. No dia 17 de junho, representantes do terceiro estado resolveram transformar aquela reunião em uma Assembleia Nacional Constituinte, com voto individual. Para eles, os princípios da soberania nacional se sobrepunham à monarquia absolutista de direito divino. Diante da pressão, o rei capitulou e determinou que os deputados do clero e da nobreza se reunissem com os do terceiro estado. Em julho, o clima esquentou, a revolução se espalhou pelas ruas de Paris. O povo tomou a Bastilha, prisão localizada em Paris, onde ficavam os presos políticos, aqueles que eram considerados inimigos do rei. E os camponeses se revoltaram contra os privilégios dos nobres. É nesse momento que a Revolução Francesa ganha força. Agradeço sua atenção. Para finalizar a nossa aula de hoje,
responda as questões 3 e 4 do bloco da atividade MEV. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.